Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz esteja reinando no teu coração. Amém? Quantos estão alegres por estar aqui mais uma vez na casa do Senhor? Diga um amém bem forte. Amém. Que bom. Pode-se de pé, você que pode. Você que nos assiste, que nos ouve e talvez posteriormente também estará vendo essa gravação. Que Deus te abençoe. Que essa celebração ao nome do Senhor venha falar na questão do teu coração essa noite. Nós iremos cantar, louvar, ouvir a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, nós estamos sedentos da presença do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, mas nesse momento feche um pouco os seus olhos aí. Peço ao Senhor que ministre o seu coração, a sua vida nessa noite. Que tudo que vier a ser feito aqui seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Ó Deus Santo, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar reinando em nós, reinando em nossas vidas, reinando neste lugar. Que somente o teu nome seja louvado e exaltado. Nós agradecemos pelos irmãos, cada pessoa que chegou até aqui, convidados, que o Senhor venha estar abençoando, que essa palavra, que esses cânticos, tudo que vier a ser feito aqui seja para glorificar o teu nome. Te pedimos também por aquelas pessoas que talvez nos assistem, que o Senhor venha estar também abençoando poderosamente, ó Pai. Abençoe, ó Pai, todo o percurso desse culto, que seja para honrar, glorificar e exaltar o teu nome. Toma nos nossos corações, ó Pai, porque nós queremos apresentar ao Senhor um louvor que seja agradável, sincero diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, cante conosco. Sobre toda a terra, o Senhor é rei, reina, Senhor. Sobre toda a terra, tu és meu rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, mas que refletir a beleza que há em ti, vidas para mim, mas que tudo aqui, reina de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Filipenses 2, versículo 5 ao 11, nos diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo,
e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Este é o Deus que nós servimos, que nós adoramos, que toda língua deve confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome do Senhor precisa ser adorado, exaltado, reverenciado. Você que chegou aqui nessa noite, ou você que nos assiste, nós precisamos ter como exemplo, parando com Jesus Cristo, e sendo Deus, não teve com usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou por completo. Que possamos nos esvaziar para que Cristo seja aquele que venha preencher todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa existência. Então, que nessa noite você possa ter a atitude de Jesus, se humilhar, se quebrantar, se colocar completamente diante dele, se dispor, se despir da tua vida, de tudo que você é, para que você possa dizer: Senhor, eu quero que o Senhor reine em mim, no completo, em todas as áreas da minha vida. Então, Senhor, vem e cuida que tudo que eu venha prestar ao Senhor seja nessa intensidade de adorar o Senhor como o Senhor é, Deus Todo-Poderoso. Então, neste momento nós vamos estar cantando o hino de número 15, que nos fala também sobre exultação. A Deus demos glória com grande fervor. Cante também com todo o seu coração, com todo o seu fôlego, com toda a sua vida aí. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória no banco do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus morreu, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou Jesus, cujo preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória no banco do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus convida ao rasgo de amor dos merecimentos do Filho de Deus. Ninguém nos confia o seu Salvador, vai ver-nos sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória no céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Esse Deus que nos convida a entender este amor tão grande dele para conosco. E também nesse momento muito importante da nossa vida, nós temos esse momento que nós separamos para entregar dízimos e ofertas. Por que entregamos? Porque nós cremos que é um princípio
bíblico para as nossas vidas, princípios de entregar. Oferta, eu creio que é aquilo que é uma dádiva que você coloca como um presente que Deus tem proporcionado para você. Mas o dízimo é uma ordenança, eu creio, de que você é tão grato ao Senhor, você devolve ao Senhor aquilo que Ele tem te proporcionado. Eu creio que dízimo ainda é pouco diante daquilo que Cristo tem feito por nós, daquilo que Deus tem feito por nós. Nós precisamos a cada dia vivenciar este amor do Senhor, e para isso também nós precisamos entregar dízimos e ofertas também. Porque entregamos para o sustento desta casa, para o mantimento também de missionários em outros campos, em outros lugares, pessoas que têm que se entregado completamente. E precisamos, enquanto igreja, estar disposto a sustentar com oração, sim, com intercessão, sim, com também através de momentos que nós possamos também ser esses missionários, mas também precisamos também entregar aquilo que o Senhor tem proporcionado. Eu creio que se nós pudéssemos fazer uma retrospectiva nesse ano, quando o Senhor tem sustentado você, eu creio que você ia parar e ver, nossa, se eu olhar, se eu enxergar para trás um pouco, eu posso ver e notar o quanto o Senhor tem sido fiel para comigo. E eu creio que todos aqui foram alcançados com essa graça do Senhor, com essa benevolência do Senhor. E quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas, é a demonstração daquilo que Cristo tem feito por nós, e nós fielmente entregamos a Ele o que é devido. Então você, que nessa noite veio preparado para entregar o seu dízimo e oferta, faça isso neste momento, ao som do fundo musical aí. Vem, entregue o seu dízimo e oferta e depois nós estaremos orando por você. Então você tem a oportunidade de fazer isso. Sempre atentos permanecem e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Deus, nós rendemos graças a Deus por Deus, por dizemos que Tu és maravilhoso, merecedor do Senhor, toda glória. E Deus, agradecemos pelos dízimos e ofertas, Deus, que foram depositados, Deus, no altar. Deus, continua abençoando a vida do povo, Deus, para dentro dessa igreja. Deus, que tiver a oportunidade, Deus, de te levar com suas finanças. Deus, Deus, que ainda não tiver essa oportunidade, ou que ainda não fazem, Deus, que o Senhor possa preocupar o coração de cada um, Deus. Que, Deus, nós possamos prestar, Deus, neste culto de louvor e adoração ao Santo Nome, Deus, através da devolução dos nossos dízimos e ofertas. Deus, muito obrigado porque até que o Senhor já nos sustentou, Senhor, tem cuidado de nós, Deus, tem cuidado da nossa saúde, Deus, nossa saúde física, nossa saúde mental, espiritual. Deus, por isso nós damos graças a Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas, Deus, que não povo. Muito obrigado por essa noite maravilhosa, esta oração que eu te faço em nome de Jesus. Você pode colocar novamente de pé. É muito bom adorar esse Deus. E Apocalipse diz que esse Deus a qual nós cantamos é o Deus que está sentado sobre os querubins, é aquele que está em meio aos serafins, é aquele que está a clamar por anjos e canta: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós queremos dizer: Senhor, vem neste lugar, Senhor, enche este lugar, não somente este lugar de uma maneira coletivamente, mas enche a minha vida de uma maneira única, de uma maneira espetacular. Senhor, vem encher este lugar, enche a minha vida, Deus, para que eu venha exalar o perfume do Senhor. Então cante essa música conosco. Nesse lugar, enche este lugar. See
Cristo meu futuro. Estás aprovado por igreja, vem desse lugar. Então vem, Senhor, vem desse lugar. Enche este lugar. Vem desse lugar. Enche a minha vida, Senhor. Nesse lugar, vem nesse lugar. Enche este lugar. Vem nesse lugar. Enche a minha vida, Senhor. Estou no meu jardim, na minha porta, abre meu coração. Minhas raízes, ó minhas lágrimas, todas a adoração. Senhor, eu quero que os meus olhos tenham brilho no primeiro amor. Não quero que ele se perca. Desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata.
Senhor, nós dizemos a Deus que sem o Senhor, que seria de nós, ó Pai? Se não fosse o Senhor ao nosso lado, se não fosse o Senhor derramando essa misericórdia, essa graça infinita sobre nossas vidas, sobre cada um aqui presente, ó Pai, nós poderíamos dizer que nós já estaríamos sendo supridos, ó Pai. Tu és a fonte inesgotável de amor, Tu és a nossa herança, nosso bem maior, Deus. Não temos outro bem além do Senhor. A Tua própria palavra diz que o Senhor é melhor do que a própria vida. Sem o Senhor, Deus, não daria para viver, Deus. Nós agradecemos por isso, porque mesmo sendo tão falhos, sem merecer, o Senhor tem estado conosco diariamente, Pai, nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando, nos sustentando em tantos momentos, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, até o último dia da nossa vida a estarmos firmes, convictos. Nos ajude, ó Pai, a permanecer, ó Deus, inabalável, independente das circunstâncias que vierem sobre nossas vidas. Possamos crer neste Deus, ó Deus, que se humilharmos, o Senhor estará atento ao nosso clamor, aos nossos clamores, às nossas petições, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, ser conosco, nos ajudando, ó Pai, porque não seríamos nada, ó Pai, sem Ti, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo, obrigado pela Tua palavra. Creio que está sendo falado, ministrado através dos cânticos, mas também continuará falando através do céu, nos e poderosamente. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus guarde, Deus abençoe. Meus amados, boa noite a todos. Graça e paz, amém? Eu chego aqui à frente e tem hora que eu fico prestando atenção dentro dos rituais, né? Pego o tablet, coloco aqui, abre a Bíblia, vou na água, procuro o microfone. Esse negócio esquisito que a gente aprende a fazer, né? Eu acho que cada um deve ter seu ritualzinho básico aí para fazer alguma coisa. Bom? Uma boa noite então a você que está aqui neste templo, né, onde reúne a Igreja Batista Esperança e as pessoas que Deus também, né, nos presenteia regularmente aí, com a sua honrosa presença. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês, e a você também que nos assiste aí pela internet, ou posteriormente irá nos assistir também, participando deste culto. Tá bom? Receba um abraço da Igreja Batista Esperança, na pessoa do seu pastor, que nos fala, pastor Vandilécio. Bom, José Vandilécio Ferreira, e eu então reduzo um pouco para não ficar muito complicado por falar, tá? Pastor Vandilécio. Então, meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, porque esse tempo é separado para isso, um tempo também muito importante, onde a gente ouve Deus através do principal instrumento, né, que Ele usa para falar conosco, que é a palavra dele, a palavra dele. Talvez seja redundante da minha parte, mas alguém certa feita perguntou, né, eu quero ouvir Deus falar, de forma audível, para que eu ouça. Então alguém disse, você quer ouvir Deus falar de forma audível? Tá bom? Leia a palavra de Deus em voz alta. Então você escutará Deus falando a você. Tamanha importância da palavra de Deus em nossas vidas. Bom? Então não se esqueça disso. É lógico que Deus pode falar por vários meios, mas tem um que é inconfundível, tá? Um é imprescindível, que é a sua santa e bendita palavra, na qual nós vamos então nos debruçarmos um pouquinho nela para estes minutos que nós temos aqui para apresentarmos o sermão desta noite. O sermão dessa noite não é inédito. Me lembro que certa feita eu preguei na igreja, não sei se faz muito tempo, e às vezes eu não me preocupo também muito com isso não, tá?
se eu vou repetir um sermão ou não. Eu não me preocupo com isso, porque eu creio que até mesmo um sermão que você já ouviu, ele nunca vem da mesma forma. Ele nunca vem da mesma forma. Inclusive porque há ditados também que nos fazem pensar nessa realidade. A palavra de Deus, embora tenha toda uma organização para um sermão, mas ela é da palavra de Deus, ela é igual à água de um riacho. Você nunca lava as mãos 2 vezes na mesma água de um riacho, no mesmo ponto. Sempre que você chegar para lavar as mãos ali, terá uma água nova. Porque a água, né, de regra, ela não sobe, ela desce. Ela flui, ela é fluente. E provavelmente, todas as vezes que você chegar à beira, às margens do riacho, para se lavar, terá uma nova sujeira nas suas mãos. Alguma coisa impregnou nas suas mãos e você lava em uma água nova, novas coisas que você precisa se ver desvencilhadas delas. Então eu não fico assim nem com temor, né, em vos apresentar uma mensagem que eu já preguei no outro tempo. E ela é pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo. Os meninos vão projetar para mim ali, eu trago somente o tema da mensagem hoje. Às vezes eu trago tópicos dela, mas hoje eu trago só mesmo o tema da mensagem. Eu até cometi não, tá certo, eu pensei que eu tinha colocado o H minúsculo, tinha? Aí, esses meninos, né? Esses meninos show de bola, viu? Eu falei assim, mas eu coloquei um H minúsculo no início atrás, e eles foram consertar. Eita, de Deus, viu? Então tá ali, ó. A esperança onde? No vale. A esperança no vale. Por que eu trago essa mensagem nesta noite? Porque nós precisamos de esperança. Mais do que nunca nós precisamos evocar esta verdadeira esperança em nosso coração. Diante dos tempos que estamos vivendo, diante da atual conjuntura mundial, é preciso evocar, é preciso pensar sobre esperança e esperança no vale. Antes de adentrarmos na leitura do texto, o que é vale, né? Vale é um lugar mais baixo, uma parte de baixa altitude, entre montanhas, montes, enfim, aquela parte de baixo. E que às vezes ela pode ser comparada, essa parte mais baixa, pode ser comparada a alguma coisa boa. Tem vales também bonitos, né? Principalmente na época das águas. Você chegou, desceu para um lugar mais baixo, talvez contemple uma relva verdinha, flores ali, ok? Porque a palavra vale ela é polissêmica, ela tem vários sentidos, você pode aplicar a várias realidades. Mas a minha intenção nessa noite é selecionar então um dos significados de vale. Eu não quero trabalhar vale hoje como essa coisa que floresce, mas como lugar ressecado, como lugar improdutivo, como local ou condição na qual as pessoas estão assim meio desanimadas, desesperançadas, né? Perdendo o pique para enfrentar a vida. E muitos estão vivendo assim. Graças a Deus, não todos, mas muitos na população mundial têm vivido assim. Tá? A palavra de Deus vai dizer em Salmo 23, um dos salmos, né, áureos da palavra de Deus, me parece que é no verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É desse vale que eu quero falar. De esperança em um vale da sombra da morte. Alguém tentando traduzir esse versículo disse: vale onde a morte faz sombra da gente. E que coisa terrível, hein, pastor? Vai falar de esperança, mas ao mesmo tempo falar de morte é um contraponto, né? Ainda que eu andasse, ou ainda que a morte fizesse sombra para mim, eu não temeria,
porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. E é bem pertinente também a gente pensar um pouco sobre isso, porque nos nossos dias, infelizmente, a morte fez sombra para muita gente e continua fazendo. Eu até diria, passou perto de mim, porque na minha família morreram pessoas já, inclusive dessa peste, né? Inclusive dessa peste. O que mata não é só essa peste. Às vezes a gente pensa que a morte só vem por causa da Covid, né? Não é não. Mas eu pedi um tiro, né? Com essa Covid. Então assim, a morte passou perto da minha família. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então há esperança no vale. Neste vale, com este significado. E neste momento eu vos lanço uma pergunta. Porventura você já passou em algum vale? Oh, pastor, teve uma época na minha vida que eu passei um vale difícil. Eu não estava lá no pico da montanha, mas eu estava no vale, parecendo o vale da sombra da morte. Eu passei por lá, graças a Deus eu saí de lá. Sabe-se lá se alguém vai dizer assim, pastor, eu acabo de entrar nesse vale. Acontecendo algo comigo aí, que eu não contei para ninguém ainda, mas me parece que eu estou colocando o pé, dando o primeiro passo nesse vale. Deus tem misericórdia de mim. Sabe-se lá se alguém aqui, ou que nos ouça, ou que vai nos assistir depois, não diga, pastor, eu estou na parte mais tensa e mais difícil do vale da minha vida. Que alguns também nomeiam de deserto, né? Estou vivendo esse vale, praticamente esse vale da sombra da morte. Então, para tais pessoas e para esse tema, eu vos afirmo, há esperança no vale. Repita comigo, há esperança no vale. Vamos então ler o texto que talvez você saiba de cor, de cor ele. Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 14. Pode abrir a sua Bíblia, e se você tem no celular, tem a sua Bíblia no celular, então ligue sua Bíblia. Se você não trouxe nenhuma das duas, acompanhe na projeção. A visão de um vale de ossos secos, uma visão espiritual do profeta de Deus sobre um povo, sobre um momento, e o que Deus fez no vale de ossos secos. A esperança que reacendeu, renasceu, mesmo em vale de ossos secos. Ezequiel 37, de 1 a 14. Vamos ler? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E pensando, como que é você chegar num vale cheio de ossos? Não é só um cemitério, é um vale repleto de ossos. Verso 2, me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7 em diante, então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra outro osso, contra ossos, e se ajuntaram cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam.
Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela ao povo meu. Porém vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. A esperança no vale. Eu não sei qual o seu vale, mas há esperança no vale. Na slide que tem ali, eu fiz questão, talvez seja uma coisa simplória, mas com o objetivo de alcançar o seu coração, né? Porque ali é um lugar ressecado, um lugar desprovido de vida ali nas suas extremidades, enfim, mas ali naquele canto aparece e desbrota uma linda flor, porque a esperança no vale, a esperança para a sua vida, a esperança para o dilema que você está vivendo, ou venha viver na sua vida, sempre haverá esperança. Eu não pensei em conceituar a palavra esperança, mas veio à minha mente aqui agora. Por isso que eu disse que mesmo o sermão que eu prego, o mesmo sermão, ele não é a mesma coisa. E quem saiba uma esperança do verbo esperançar, que eu já disse aqui várias vezes, né? Não a esperança do verbo esperar, porque a esperança do verbo esperar é aquela esperança que você espera que as coisas aconteçam e você fica lá paradinho só esperando que as coisas aconteçam e não faz nada para acontecer. Essa é a esperança do verbo esperar. A esperança diferenciada, a esperança que diz a nosso respeito, é a esperança do verbo esperançar, que quer dizer: eu acredito que as coisas vão acontecer e eu também vou fazer para que elas aconteçam. Porque eu não posso ficar parado. Eu espero que as coisas melhorem. Eu preciso fazer as coisas melhorarem, porque há esperança no vale. Livro de Ezequiel, de onde a gente tira esse texto, tá bom? Mas antes de ler alguma coisa sobre o livro, para nos contextualizarmos, abra sua Bíblia também em Salmo 137, que vai falar desse povo de Deus, que o próprio texto lido agora, ele diz, né? Este é o meu povo, todo o meu povo de Israel. E no Salmo 137, então, a Bíblia diz desse povo, inclusive da situação desse povo. Tá bom? Esse povo chega a esse momento por causa de uma coisa, por causa da transgressão à vontade de Deus, seus preceitos, seus princípios. Salmo 137 é o Salmo de Davi. 37, não, 137. Se eu falei 137, eu me enganei, me perdoa. 137. Saudades da pátria, saudades da pátria, um povo despatriado, longe da sua casa, longe do templo. O templo estava somente na lembrança porque fora destruído. Então seria mais ou menos assim: você em terra longínqua, com saudade da sua casa, querendo voltar, mas exilado, impedido de regressar. Então este salmo diz desse contexto de um povo que é comparado a um vale de ossos secos. Então diz assim a palavra do Senhor: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, da cidade de Davi em Jerusalém, do templo que fora construído ali, né? Nos salgueiros que haviam pendurávamos as nossas harpas,
É a mesma coisa de pendurar ou dependurar os violões, as guitarras, os baixos, e não houver mais canções para louvar a Deus e trazer alegria do coração do povo. Os violões estavam pendurados, estavam largados. O verso 3: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico, algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apague-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der por pago o mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Terrível, né? O povo estava tão revoltado que pedia naquele contexto até a vingança dos seus inimigos, que é intitulado Salmos Precatórios, tá? Imprecatórios. Então aqui é a situação do povo. Um povo que é exilado, um povo que está sofrendo a consequência dos seus atos, e um povo que está sendo comparado ao vale de ossos secos, um vale sem esperança até o momento. O livro de Ezequiel, de onde nós extraímos o texto que é o áureo, né, o básico para esta reflexão, esse sermão da noite, tá bom? O livro de Ezequiel conta sobre o ministério do profeta Ezequiel e as visões e profecias que receberam. De início, as profecias de Ezequiel eram praticamente todas de julgamento pelos pecados dos israelitas. O povo tinha se desviado de Deus, cometendo pecados terríveis, e em breve iria ser castigado. O templo de Deus, junto com o resto de Jerusalém, seria destruído e o povo seria morto ou levado para o exílio. Então o Senhor estava preparando e dizendo o que iria acontecer. Israel também profetizou sobre outros povos. Os vizinhos dos israelitas também tinham seus dias contados e iriam ser castigados por Deus. Mas nem tudo era sombrio. O livro de Ezequiel também tem algumas das profecias mais inspiradoras da Bíblia. Ezequiel vislumbrou a glória de Deus e recebeu promessas de restauração e ressurreição para o povo de Deus. Muitos iriam ser julgados, mas no fim o povo de Deus teria paz. Esse homem teve uma vida, teve uma história. Me permitam contar, em alguns minutos, de forma resumida, a vida de Israel. No tempo de Ezequiel, a vida de Ezequiel. No tempo de Ezequiel, Nabucodonosor conquistou o reino de Judá, obrigando o novo rei a se submeter ao Império Babilônico. Nesta invasão, Nabucodonosor deportou vários sacerdotes, oficiais e membros da nobreza judaica para a Babilônia. Ezequiel, com cerca de 25 anos, foi um dos exilados. 25 anos. Ele era de uma família de sacerdotes, mas não teve a oportunidade de servir no templo. O profeta Ezequiel é o autor do livro de Ezequiel. Ezequiel 1:3 vai dizer isso. O profeta era contemporâneo de Jeremias e Daniel. Aos 30 anos de idade, Ezequiel teve uma visão da glória de Deus e foi chamado para ser profeta aos 30 anos de idade. Em Ezequiel 1, de 1 a 3, vai contar isso. A partir daí, ele iria profetizar para o povo de Israel espalhado pelo Império Babilônico. O livro de Ezequiel foi provavelmente escrito em 593 a 565 a.C., durante o cativeiro babilônico dos judeus. Qual é o propósito desse livro, no qual a gente está tirando um recorte dele para pensarmos? Ezequiel ministrou a geração de sua época, uma geração extremamente pecaminosa e completamente sem esperança.
uma geração pecaminosa e desesperançada. Este era o contexto. Por meio de seu ministério profético, ele tentou levá-los ao arrependimento imediato e à confiança no futuro distante. Embora sendo assim, a despeito de tudo isso, o povo ainda não obedeceu aos profetas e mais à frente é exilado e sofre por 70 anos no cativeiro. Alguém disse que os tempos mudaram, mas que os dilemas da vida humana continuam os mesmos, se não bem parecidos. O que a gente encontra hoje também, isso me parece uma parte da verdade, se não total, porque nos dias de hoje a gente encontra também um povo desobediente e desesperançado, muito desesperançado. A grande ideia do texto lido de Ezequiel 37, de 1 a 14, que nós lemos, a grande ideia, o que permeia fundamentalmente esse texto, para mim, na minha ótica, é o poder restaurador de Deus. Deus pode restaurar o ser humano. Deus pode restaurar a vida de qualquer pessoa. E eu não diria somente que Ele pode, mas Ele quer. Porque a vontade dele não é que você passe por um deserto, pelo vale da sombra da morte, mas que você esteja no jardim florido, no jardim bem regado. Nós até cantamos, sobre esse jardim aqui, agora há pouco. Então, o poder de Deus e uma esperança futura marca o texto que nós acabamos de ler, o texto básico, o primeiro texto que a gente leu. Vamos então pensar e tentar aprender um pouco mais, e que esse aprendizado não fique somente na dimensão das ideias, do nosso intelecto, no nosso cognitivo, mas que ele faça sentido na nossa vida. Que a gente possa conceber esta palavra. Conceber é o mesmo que engravidar-se, Alguém concebeu. Que você conceba, que você permita que essa palavra adentre as suas entranhas e que ela venha gerar um fruto lindo na tua vida e na minha vida. Conceba essa palavra no teu coração. E o Senhor ministrará de acordo com a realidade de cada pessoa. Pessoas que estão indo muito bem, pessoas que estão mais ou menos, pessoas que estão no pico da montanha ou no mais profundo e terrível abismo da sua existência. Porque o Senhor faz isso, Ele pega a palavra e o Espírito Santo então vai tocando em corações e entregando o recado dele de acordo a cada pessoa, a cada realidade, de uma forma única, inconfundível. Porque Deus trata com você individualmente. Ele sabe o teu nome. Você é único. Então, embora eu fale para todos aqui e na internet, mas o Espírito Santo pega esta palavra e aplica ao teu coração. Porque o teu coração é único. Você é único. Em mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, não tem ninguém que tenha o mesmo desenho aqui nessa superfície do dedo. Ninguém. Eu não sei se é verdade, eu posso até aprofundar um pouco mais nisso, mas alguém disse, até fruto de pesquisa para você, que até o compasso da batida do coração parece que é diferente de coração para coração. Mas você já pensou em mais de 7 bilhões de pessoas? Nem os gêmeos têm esse desenho igual a digital. Você é único. Você é única. Há esperança para você. Você não só é único, mas você é alguém, é um presente de Deus. E eu já diria, apesar dos seus desertos, dos seus percalços, você é um vencedor. Diga para você mesmo aí assim, eu sou um vencedor. Vamos lá? Eu sou um vencedor. Não é uma frase de efeito, não é uma palavra triunfalista, não é isso, não é um clichê, não é uma frase de efeito, não. Você é um vencedor de antemão.
dos mais, ou aproximadamente 15 milhões de vidinhas que percorreram o canal para fecundar um óvulo, de aproximadamente 15 milhões, você venceu 14.999.000, ficaram para trás. E você ainda não é um vencedor? Nós nascemos vencedores, porque senão estaríamos mortos naquele momento. Vamos então agora à estrutura deste texto e aprendermos com ela. Primeiro, versículos 1 e 2. Coloca lá, por gentileza, meus irmãozinhos ali. No versículo 1 e 2, nos versos 1 e 2, nós temos a visão de um cenário, ou o profeta Ezequiel nos transmite a visão de um cenário que aponta para a quantidade e o estado dos ossos. Tá? Versos 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio. Quantidade. E agora vem o estado, né? Cheio de ossos. Então nós temos o cenário, a quantidade desses ossos e o estado que se encontram esses ossos. Embora aqui haja aproximadamente 50 pessoas ou um pouquinho a mais, mas pensando de uma forma até mais ampla para o planeta e também aqui, o olhar do Senhor sobre este templo, sobre a nave deste templo, que não impede ele de enxergar, ele então consegue perceber onde estão os ossos secos. Em que estado se encontra? Se ainda tem pele, se a doença espiritual já chegou nos nervos, nos tendões, ou se já estão ressequidos ou comparados a ossos secos. O Senhor sabe onde está, em que ponto está a quantidade desses ossos secos. Então, nesse sentido, inclusive, é muito confortável, porque talvez o pastor não saiba da sua luta, mas o Senhor sabe o estado que você se encontra. Ele sabe muito bem. Versos 1 e 2. No verso 3, nós temos um apelo à fé e uma fé que apela. Mas uma fé que apela para a pessoa certa. Olha o que diz o verso de número 3. Então me perguntou, diante daquele cenário: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Olha, na minha percepção eu não consigo responder se a cura, se a restauração, se a esperança, se dá para reverter este caso e este caos que foi estabelecido entre o povo de Deus, o povo de Israel. Mas aqui então nós temos uma fé, um apelo à fé e uma fé que apela quando o autor diz, o profeta diz: olha, tu o sabes se pode haver restauração ou não. Eu creio em ti. Porque talvez na minha percepção, ossos ressequidos ou ressecados há anos, não pode haver vida mais. Mas tu o sabes. Eu entrego isso nas tuas mãos. Isso é bem particular de nós, essa incredulidade. Porque quantas vezes a gente diz: fulano não tem jeito mais não. Porque a gente já mensurou a qualidade desses ossos que já estão tão ressecados que a gente fala: não tem jeito mais não, pode desistir, não tem jeito mais não. E aqui, o que fala no verso de número 3? Então me perguntou, transferiu para ele: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele não titubeou, né? Ele joga para Deus e fala assim: olha, o Senhor resolve esse negócio, tu sabes, porque tu podes. Estamos falando de um profeta. Talvez se você olhar para você, você diga: eu não posso, eu não tenho condição. Mas se você olhar para os céus, você pode falar: tu podes, Deus, tu podes. Aquilo que eu não posso, tu podes.
aquilo que é impossível, eu creio no Deus do impossível, eu creio na pessoa certa. Alguém disse, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Em Deus a gente consegue fazer coisas extraordinárias. Tu sabes, Deus, tu sabes, porque tu és Deus. Ainda na estrutura do texto, versos 4 a 6, temos aqui um profeta obediente e uma palavra que ecoa trazendo vida. O poder da palavra é a receptividade dos ouvintes. E aqui, meus irmãos, estamos falando deste momento. Versos 4 e 6, um profeta obediente à palavra. E o poder da palavra diante da receptividade dos ouvintes. E olha o que diz no verso 4 e 6, para ver se a gente enxerga isso. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus fala assim, olha, você está dizendo que eu sei, tu não sabes. Então eu quero dizer para você, fala para esse montão de osso aí. Você vai falar. Que momento, hein? Que fé desafiadora. Profetizar para quem não ouve, para quem não anda, para quem não fala, para quem não tem pele, não tem nervos, não tem tendões, não tem carne, não tem espírito. Mas o profeta é obediente à voz do seu Senhor. E aí no verso de número 5 diz, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Não é o versículo 4 e 6, está 4 e 6. Dize-me, 4 novamente ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o meu Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7, vamos dar uma esticadinha até o verso 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. É para falar para ossos secos? É, mas se o Senhor mandou falar, fale. Não tem perspectiva na sua ótica, Senhor, tu sabes. Quantas vezes o Senhor pediu você, talvez, para falar algo para alguém? Fala para ele, fala para ela. Mas, Senhor, são ossos secos. Se é para falar, é para falar, meu Deus. A gente é muito tímido nisso. E então aqui nós temos esse profeta que é obediente à voz do Senhor. E o desfecho do texto vai entender que, embora sendo ossos, mas como é uma metáfora, ossos também ouvem. Porque foi uma profecia para ossos. Mas os ossos só reviveram porque, na metáfora, ossos ouvem. Esse negócio é bem maluco, né? Mas como é ossos ouvirem? Se até os ossos ouviram, será que nós não devemos ouvir, meus irmãos, quando a palavra é pregada? A gente que desfruta então das nossas faculdades, da condição de ouvir, de chegar, de ir e vir, de captar nos órgãos de captação, né, dos sentidos, enfim, a audição, a gente está ouvindo e o povo ouviu, e aqueles cadáveres ressequidos ali já estavam num estado terrível, ouviram porque o profeta profetizou e eles reviveram. Pastor, mas é incabível. É uma metáfora, irmãos, é uma visão para dizer do povo de Deus, que embora o seu estado esteja muito terrível, mesmo assim há condição de você ouvir a palavra do Senhor. E quando você ouve a palavra do Senhor, milagres acontecem. O pecado ali desnudou aquelas pessoas. O pecado lhes despiu, trouxe vergonha, trouxe morte e um cenário de ossos secos. Temos aqui o 4 e o 6, então entrando no 7, um profeta obediente e uma palavra que ecoa trazendo vida. E o poder da palavra diante da receptividade dos ouvintes.
Nestes momentos que a gente ouve a pregação, a gente tem que falar assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Inclusive em algumas igrejas, co-irmãs nossas, né, que são mais, tem um perfil diferenciado nosso, e não são melhores do que nós, nem nós melhores do que eles. Quando o pregador está falando e a palavra está tocando, aí alguns falam assim: ô Jeová, fala Jeová, fala Jeová. Porque a palavra tem poder para falar. Há esperança no vale. Profetiza, então ele profetiza. Se fosse hoje, pregue a palavra, e eu prego a palavra, diz para você: pregue a palavra, você prega a palavra, você profetiza. Você contextualiza a profecia e aplica a vida das pessoas, porque o poder está na palavra, está na profecia liberada. E aí, Paul Washer vai dizer o seguinte: o pregador norte-americano vai dizer: se cada jota e tio da escritura é mais precioso do que o ouro, como podemos calcular o valor e importância do evangelho? O mesmo autor vai dizer: o que importa é o que as escrituras ensinam e não o que você acredita. Paul Washer. Profetiza. Diz o que Deus está pedindo para dizer. Não diz simplesmente o que você quer, mas o que Deus quer que você diga. Por isso que em alguns momentos da pregação a gente diz assim: Senhor, fala conosco o que nós precisamos ouvir, não somente o que nós queremos ouvir. Porque a profecia é assim. A gente precisa ouvir o que Deus quer falar com a gente, não simplesmente o que a gente quer ouvir de Deus. Versos 6 a 8, caminhando aí, está chegando quase no final, tá? 6 a 8 nós temos o poder restaurador da palavra de Deus. É Deus quem fala, profetiza, e acontece uma restauração de dentro para fora. De 6 a 8. A profecia atinge as entranhas, ela mexe onde ninguém vê. A profecia mexe onde ninguém vê. Ninguém tem acesso. Tem um dos textos da palavra do Senhor que fala do teor da palavra e da sua suficiência, que diz que ela é apta para dividir juntas e medulas. Algo praticamente indivisível, mas a palavra divide, ela penetra. Ela é apta para descobrir as intenções do coração humano. A profecia atinge as entranhas, ela mexe onde ninguém vê, ela põe tendões onde não tem. A palavra de Deus faz isso. Profetiza, ó filho do homem, profetiza. E eu profetizei como ele me mandou. Ela põe carne para acomodar os tendões, porque está tudo frouxo. Ela cobre a pele para dar acabamento final. A palavra de Deus dá acabamento final na nossa vida. E nos versos 6 a 8, a palavra nos ensina e fala da visão. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntaram cada osso a seu osso. Que coisa organizada, né? Cada osso a seu osso. A palavra tem o poder de organizar a nossa vida, de organizar o caos. No verso 7, verso 8, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. É o Senhor que dá o acabamento, irmão. As coisas podem estar bonitas, com pele, tendões, carne, e até de ossos secos se levantar algo semelhante a um homem. Mas sem espírito, sem acabamento, não há vida. Talvez para muitas pessoas falta ali o espírito. Falta o espírito. As coisas estão se encaixando, está até bonito, você não está mais despido, não está mais com vergonha, porque chegou a pele, chegou os tendões, cobriram, veio a carne. E você então se levanta de um estado que parecia um vale de ossos secos, e vem a esperança no vale e você levanta. Mas um corpo sem espírito não é um corpo com vida, redundante falar.
E o Senhor quer dar o acabamento, quer também trazer o Espírito Santo. Põe carne, incomoda os tendões, cobre com pele para dar o acabamento final. No versos 8b a 10, diz assim, eu vou ler todo o 8, tá? Até o 10 também, tá bom? Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram carne, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Me parece que tudo está voltando para o lugar, mas falta algo, falta o Espírito, falta a verdadeira vida. Me parece que tudo está se encaixando, mas falta o essencial, falta a vida, carne, pele, mas faltava mesmo o Espírito. Acontece algo quando o Espírito entra, acontece a restauração, porque a vitória no vale. Um renovo, porque há esperança no vale. Acontece a metamorfose, porque há ressurreição no vale, há recomeço no vale, há esperança no vale, há vida no vale. Tudo pode estar bonitinho, mas se lhe faltar o Espírito, falta tudo. Porque a esperança no vale consiste no Espírito Santo na vida de alguém também. Versos 12 a 14, para terminar. Aponta-nos para quem pode trazer vida ao vale. Deus. Só Deus. As estratégias não trazem vida, a verdadeira vida ao vale. E a verdadeira esperança. O Senhor promete trazer o povo à terra de Israel para continuar o magnífico projeto da verdadeira esperança, que é Jesus. O povo regressa, reconstrói os muros, o templo e restaura a devoção e se apegam à esperança do Messias chamado Jesus Cristo. Que é o 12 ao 14, quando diz assim: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela ao povo meu. Porém vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na própria terra, na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Se o Senhor promete, Ele faz, Ele cumpre. Se eu entendo que pela palavra de Deus há promessa, há esperança, há vitória ainda no vale, eu creio nisso para a minha vida e para a tua vida. Eu declaro que haja uma grande esperança no vale que você está passando ou venha passar, se for o caso. Porque há esperança no vale. No decorrer deste recorte do texto que lemos, de Ezequiel, o Senhor fala como se estivesse prometendo e garantindo a restauração, o regresso a Israel. Colocando o seu nome, seu caráter, sua fidedignidade como garantia. Sou eu que estou dizendo. Eu estou garantindo. Eu estou assinando embaixo. Contextualizando a vitória, a esperança, mesmo que seja no vale. Então sabereis que eu, Senhor, disse e o fiz. Eu que estou dizendo isso para vocês. Quanto poder, quanto amor, há esperança no vale. Diga comigo, há esperança no vale. Diga mais uma vez, há esperança no vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
E talvez você esteja se perguntar, por que pulou o verso 11, pastor? O verso 11, eu pulei realmente na estrutura do texto, o verso de número 11, que diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Por que eu não comentei especificamente sobre o 11? Foi estrategicamente para vos relembrar que nesta visão o alvo é o povo de Deus. O alvo é você, meu irmão. O alvo da mensagem nessa noite é para nós. Israel já passou aquele tempo e aquele contexto. Então essa palavra é para nós outros aqui. E se não tivermos cuidado, nós podemos chegar a esse estado. Somos povo de Deus, somos povo de Deus. Este vale pode representar a situação de muitos dentro das nossas igrejas hoje, inclusive neste exato momento. Vamos finalizar com questões práticas para finalizar. Aspectos práticos. Primeiro, Deus sabe em qual estado você se encontra. Segundo, você e eu precisamos exercitar mais a fé e apelarmos para aquele que pode reparar os nossos erros. Além disso, precisamos lutar contra o relativismo, onde e quando cada um traz a sua própria interpretação da profecia e dá mais ouvidos à voz profética. A gente precisa fazer isso. É obediência à palavra, é o ouvir a palavra que o profeta diz. Caminhando um pouco mais, permita que em ti haja mudanças de dentro para fora, que a voz do mestre faça mover suas entranhas. Enquanto estiver faltando o Espírito, estará faltando algo essencial na tua vida. Antepenúltimo, questão prática: diante do seu vale, faça o possível. O impossível é com Deus. Tu o sabes, Senhor. E por fim, creia que o Senhor quer trazer vida onde e quando as pessoas estão desprovidas dela, porque há esperança no vale. Há esperança em Cristo. Há esperança em Cristo. Há esperança em Cristo. Lembro-me de um cartaz da Convenção Batista Mineira: Cristo é a única esperança. Há esperança no vale. Vamos ouvir esta canção para a gente orar. Sopra Espírito, Medite nesta letra. levanta os caídos, restaura minhas feridas, dores antigas,
o vento soprar. Sopra, ó Espírito de Deus. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Não vou fazer apelo algum. Eu vou me ajoelhar aqui, não porque eu sou melhor do que você. Quero convidar você a orar comigo, se você puder se ajoelhar. Nós vamos selar esta pregação orando a Deus, pedindo a Ele, inclusive para algumas coisas que talvez saíram do lugar da tua vida, que elas possam retornar, possam ser consertadas. E talvez o Senhor diga para você, mas isso é possível? E você diga para Ele, tu sabes sim, tu sabes sim, tu sabes. Então vamos finalizar orando a Deus. O Senhor sabe onde estão os ossos, como eles estão. Senhor nosso Deus, tivemos o privilégio de sermos ministrados pela Tua bendita palavra, Pai, que traz essa revelação que Tu destes ao Teu profeta Ezequiel, e que ensinou, que admoestou, que restaurou aquele povo daquela época. Mas a Tua palavra, Pai, perpassa séculos e séculos, e chegou neste tempo, ó Pai, exatamente nesta noite, final de novembro, nesta noite de domingo, onde o Senhor sabe o estado no qual cada pessoa se encontra, porque o Senhor sabe onde estão os ossos secos, quantos são, em que estado se encontram. Ó Deus, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor assopre sobre o nosso povo uma brisa suave, mas uma brisa, Pai, que ao mesmo tempo que refrigera a nossa alma, nos convoque para um renovo diante do Senhor. Porque não queremos ser comparados ao vale de ossos secos, e sim com um grande exército, sobremodo numeroso sobre a face da terra, lutando, vencendo, lançando a semente, com o coração cheio de esperança, esperando que ela venha germinar e produzir os frutos. Como a palavra também produzirá frutos nesta noite, Pai, em cada coração. Obrigado, Senhor, porque antes de permitir uma desgraça na nossa vida, o Senhor nos avisa do Teu amor, do quanto é necessário a restauração, que o Senhor é quem dá o acabamento final. A última palavra é Tua, Pai. O ponto final é somente o Senhor que pode colocar. E eu te peço, não coloque o ponto final nas nossas vidas pela misericórdia Tua. Coloque vírgulas na nossa história, Pai. E que possamos experimentar da Tua graça, do Teu amor, que tenhamos esperança nos vales que nos cercam, Pai. Que a esperança seja uma bússola para nós, que seja uma mola propulsora, Pai, diante de momentos tão desafiadores que estamos vivendo. Senhor Jesus, obrigado, porque Tu morrestes por nós na cruz do Calvário. Que alguma coisa, Pai, que saiu do lugar na vida deste homem, desta mulher, que o Senhor tenha misericórdia. E assim como o Senhor trabalhou naquele vale, ordenando e consertando, fazendo com que ossos se juntassem a ossos de forma ordenada, que o Senhor, pela Tua misericórdia, organize a vida dessa pessoa novamente, Pai, ou ajude-a a organizar a sua vida. Tenha misericórdia, Pai, e eu creio que o Senhor está disposto a nos ajudar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque o Senhor nos falou. Essa palavra entrou no nosso coração e ela fará diferença em nossas vidas. Nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania e nos quedamos diante do Senhor, humilhados e nos humilhando,
porque sem Ti nós não conseguiremos. Sem Ti nada somos, papai. Sem Ti nada faremos. Eu oro em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Há esperança no vale? Sim ou não? Amém? Amém, meu irmão? Amém. Então, tá bom. Vamos finalizando por aqui a celebração dessa noite, tá bom? Nossa gratidão a você que veio. Se você não gostou, volte outra vez para ver se você gosta, tá bom? Se você gostou, vou ficar pensando que você vai voltar de novo, tá? Vou ficar pensando, viu? Tá bom? Aos membros da igreja, as secretárias até me pediram aqui para dar um recado e eu me uno a elas, faço o coro com elas, tá bom? Aos membros da igreja, não se esqueça de agendar, meu irmão. A gente corre o risco de um lockdown, fechamento total, corre risco, inclusive da igreja, se a gente não respeitar os critérios do decreto. Teve uma reunião municipal essa semana, representante da nossa denominação foi, e ele nos trouxe um recado, eu repliquei isso no grupo, tá bom? Então, especialmente você que é membro da igreja, tem o telefone de Macilene, se não tem pega, de Celano, se não tem pega, aqueles que têm acesso à rede social, grupo PGMs da igreja, lá você já coloca o seu nome, porque senão a gente pode trazer consequências e deixar sermos impedidos de fazer algo tão gostoso, tão salutar, imprescindível na vida da igreja, que é estarmos juntos glorificando o nome do Senhor. Bom? Isso não é, essa palavra não é para os nossos convidados que nos visitam aqui hoje, especialmente para os membros da igreja, Tá bom, irmãos? Para a gente ficar bem tranquilo e dar também esse respaldo de ética, para a sociedade. Tá bom? Então, conto com os irmãos membros da Igreja Batista Esperança. Nosso muito obrigado, fiquem em pé, vamos embora. Já são 9h10. Eu quero impetrar a bênção, então, sobre este povo maravilhoso, povo bonito, o povo de Deus, um povo muito bonito, lindo, e que seja estendida também a você que está nos assistindo. Vamos orar? Coloque a mão no teu coração, para você sentir, não é nada místico, tá? É só para você sentir quanto Deus é bondoso, não é que está batendo aí? Tá, o meu tá. Se esse negócio começar a dar um tremelique e começar a parar de bater, a gente fica doido, né? Então, que bom saber que Deus tem nos dado também a vida, né? Que coisa boa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos terminando este culto coletivo com gratidão ao Senhor. E também, Pai, alegres porque apesar de sermos o que somos, o Senhor falou conosco, eu creio. Pai, como muitos aqui acreditam também, porque além de ter a convicção, sentiram a presença do Senhor, assim eu creio. E agora, Pai, nós vamos para os nossos lares, enfrentando já, Pai, uma segunda-feira daqui a pouquinho, meu Deus, que será uma semana desafiadora, com certeza, mas eu acredito também de vitórias, Pai, e é o que eu quero declarar. Vitórias em todas as áreas, mesmo numa semana que talvez seja cheia de vales, mas há vitória nos vales, e eu declaro vitória, bênção sobre a vida de todas as pessoas, famílias aqui representadas. E meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que o Senhor bondoso te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu lindo rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor. Uma boa semana, ou melhor, excelente semana para todos vocês. Vamos com Deus.